Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alviazul. Hoje, mais do que especial, pois estamos comemorando 50 episódios e teremos um convidado gabaritado, que é praticamente sócio aqui do podcast. Vai ser a sua terceira participação. Falaremos do momento atual do Esporte Clube Taubaté, mas também teremos aquelas histórias engraçadas, bizarras e aleatórias. Ele que dispensa apresentações, Leonildo Donato, senhoras e senhores. Fala, Jefferson, meu amigo, meu irmão. É um prazer imenso estar aqui novamente, pela terceira vez, né? Estando aqui participando do podcast do Memória Alviazul. Para mim é uma honra, ainda mais por ser o episódio 50, né? Um número marcante aí, então contribuir novamente aí com esse podcast maravilhoso. E falar sobre o Esporte Clube Taubaté é sempre uma honra, né, meu? É sempre um prazer. Então, estamos aí para contribuir novamente. Vamos falar da situação atual do nosso Esporte Clube Taubaté. Ou seja, falar mal. Descascar a batata. Porque não tenho que falar coisa boa para falar, ou tem. Se tiver alguma coisa boa, já começa falando do que você acha positivo da situação atual do Esporte Clube Taubaté, se é que tem algo positivo a se comentar. Pontos positivos é complicado, né? Porque eu não consigo pensar em nada positivo do que aconteceu nos últimos 3 anos. Pelo contrário, foi só sofrimento, cara. Foi choro e ranger de dentes, dor e sofrimento. Então, de positivo é difícil tirar alguma coisa, né? Acho que fica de positivo mais a lição, né? A lição que esses últimos 3 anos deixou pra gente, de é, que a gente precisa ser rígido, sempre ser rígido com quem está à frente do Esporte Clube Taubaté, porque a gente teve um ídolo aí na frente do clube, a gente deu total confiança e infelizmente não surtiu efeito, pelo contrário, foi escândalo atrás de escândalo. E agora a atual diretoria a gente tinha maior confiança também, botou maior fé e também não mudou o cenário em nada, né? Então, acho que fica de positivo é isso, é da gente estar mais esperto, vamos dizer assim, a torcida estar mais rigorosa, é, um olhar mais atento ao que acontece para dentro do clube. E pode-se dizer também que das coisas que vão acontecer aí nos próximos dias aí, pode ser que surja algo positivo aí para o futuro, né? Vamos esperar para ver o desenrolar da situação aí, mas por enquanto de positivo é difícil, cara. É difícil pensar em algo positivo aí em 3 anos brigando contra o rebaixamento, né? É complicado. É verdade. É difícil encontrar algo positivo. O que dá para colocar entre aspas, mas é bem aspas de positivo é a permanência na 2, né? Sendo que é uma vergonha, né? Do jeito que a gente permaneceu ainda. Por milagre, na verdade, né? Que no fluxo comum das coisas a gente tinha caído em um desses 3 anos. Esse ano a gente não fletou tanto com o rebaixamento, mas sempre ficou ali na parte de baixo, né? Foi extremamente complicado. Mas falando no futuro, né? Que a gente está vendo aí o nosso rival, infelizmente, quase faliu, pediu música no Fantástico, 4 anos de Bezinha, amargou a 3 aí por 2 ou 3 anos e chegou na 2. Chegou na gente, chegaram fortes, né? Viraram SAF e tal. Você acredita que o caminho do Esporte Clube Taubaté é também virar SAF? A gente já comentou sobre isso nas vezes que você participou e éramos contra. Você continua nesse pensamento que ser contra virar SAF, que temos outros caminhos para seguir, ou
é realmente virar SAF, mas virar SAF assim, tudo certinho, bonitinho, sem safadeza. O que que você acha disso? Eu não tinha pensado nessa linha de ter permanecido no A2 com ponto positivo, mas pode ser que seja assim. É que eu não citei porque permanecer na A2, a gente manteve o nosso patamar, né? Não melhorou nem piorou, mas pela circunstância, para a gente ter flertado aí com rebaixamento em 3 anos, ter ficado na 2 realmente é um ponto positivo mesmo. Com relação à questão de SAF, cara, olha, eu sempre fui muito contra. Aliás, eu sou da teoria que essa questão de SAF, a um longo prazo, ela vai surtir o mesmo efeito que as terceirizadas ali surtiram no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Veio para salvar os clubes, né? As terceirizadas, todo mundo lembra, Parmalat, MSI, Hicks Music, tudo veio para poder salvar os clubes. Ajudou bastante no começo, os clubes entraram na onda aí, principalmente os clubes grandes aí. Só que depois deixou um legado um legado ruim para os clubes que demoraram para sair dessa situação. O Palmeiras demorou anos aí para se livrar da vamos dizer assim para se livrar do todo o mal que a Parmalat deixou, né? Todo o legado ruim que a Parmalat deixou. Depois se estruturou e tá caminhando sozinho agora, né? Tem a Crefisa, mas é uma patrocinadora, não é uma SAF, né? O Corinthians também, depois que saiu o MSI, o Corinthians passou um perrengue aí, depois chegou a ser rebaixado pela primeira vez na história. Depois agora também, depois conseguiu voltar com as próprias pernas. Então, essa questão de SAF, cara, agora está sendo bom, alguns clubes estão indo bem, aí o Botafogo, tudo no interior, né? Nosso próprio rival aí tá colhendo um fruto de trabalho legal, interessante. Porque qual que é a parte interessante da SAF? Primeiro, que tem dinheiro, né, para investir em curto prazo, né? E, eles dão respostas rápidas, né? Depois tem algum problema no time durante o campeonato, no começo do campeonato, tem dinheiro, tem recurso para poder mudar, para poder fazer as mudanças necessárias, trocar técnico, trocar jogador muito rápido, coisa que o clube hoje, pelas próprias pernas, não consegue. Se acertar no time, acertou. Se não acertar, tem que ir com ele até o final mesmo, do jeito que tá. Então eu acredito que a SAF a curto prazo ela surte efeito. Isso eu não posso negar não. É um negócio que surte efeito, tem dinheiro, eles têm dinheiro para investimento, mas a longo prazo isso me preocupa. Entendeu? A longo prazo não dá para saber. Não dá para saber se as empresas continuarão investindo, porque é uma empresa, ela visa lucro. Ela vai continuar investindo se o time der lucro para ela. Se o seu time não der lucro, eles vão pular fora. Ninguém é ONG, não é uma ONG, é uma empresa que está visando o lucro, entendeu? Então é uma aposta que essas empresas estão fazendo somente nos clubes do interior, né? Mas pro Taubaté, cara, acho que para sair desse buraco que a gente tá, a gente consegue sair com as próprias pernas, né? Até pelo patrimônio que a gente tem. Só que o problema é esse, né? O problema é administrar isso, que hoje a gente não está conseguindo fazer. Então eu falei e não falei se eu sou contra ou a favor da SAF, né? Antigamente, no começo, com essa história de SAF, eu diria que falando com o coração, eu era contra. E com a razão, eu era a favor. Mas hoje é o contrário. Eu acho que se eu pensar com o coração, eu sou a favor. Porque daí é um dinheiro que entra agora, vai salvar o clube, a gente vai ter umas temporadas aí, pode ter umas temporadas boas, né? Mas com a razão, eu não sei, como eu disse aí anteriormente, eu não sei se a longo prazo como é que vai ser isso, como é que vai funcionar, entendeu? Mas, falando com o coração hoje, com tudo que a gente passou, com todo o sofrimento que a gente passou aí nesses últimos 3 anos, né?
eu não quero mais sofrer, cara. Então eu aceitaria assim uma SAF, é, dependendo do que fosse, né? Do que fosse feito. Mas se for pensar com a razão no futuro, assim, se tivesse um planejamento, talvez entrasse uma diretoria que planejasse, que usasse o patrimônio, como estão tentando fazer aí, né? Daí eu não escolheria manter do jeito que tá, mas como eu disse, estou cansado de sofrer. Eu quero voltar a ter um time competitivo, quero voltar. Porque o futebol é isso, cara. Futebol é ganhar, velho, vencer dentro de campo. Então, o que pode trazer isso pra gente a curto prazo é dinheiro. E o dinheiro vem de empresa. Então, fazer o quê, né? E só para complementar esse assunto da SAF, pode dar muito certo, como pode dar muito errado também, né? Temos alguns exemplos aí. Vamos tomar como exemplo de dar muito certo. O Botafogo, tá bem lá, líder do brasileiro. Muito errado. O Vasco, sofrendo, apenando. Agora vamos trazendo pro interior. Muito certo, tá dando certo. É o nosso próprio rival lá. A galinhada deu certo, tá dando certo. Subiram, estão indo bem na Copa Paulista. Mas pode dar errado, como deu no Sertãozinho. Quase caíram pra Bezinha esse ano. Tudo virou, tá tudo SAF. Então, é aquela coisa, é um tiro no escuro. Pode dar muito certo, não pode dar muito errado. Então, é difícil, é uma escolha difícil. Realmente é uma escolha difícil. Eu era radicalmente contra. Hoje em dia eu tô em cima do muro, mas tendendo a descer pro lado da SAF. É que vai muito disso que você disse, né? Depende muito do modelo da SAF, né? Quem vai administrar isso e tal. Dependendo do modelo, se for algo sério e transparente, eu acho que eu até sou a favor. Mas também vou ficar preocupado a longo prazo, né? Das coisas que podem acontecer. Porque a curto prazo, se for algo estruturado, bem feito, é um tiro certo. Mas a longo prazo me preocupa. Tivemos o exemplo aqui, né? Quando terceirizou, era outro meio, né? Lá no início dos anos 2000, quando você comentou, mas quando terceirizou o futebol aqui, né? De começo foi um título dia 3 e um vice dia 2 no outro ano, né? 2003 e 2004, só não subimos para um porque só subia um time. Mas depois a longo, nem tão longo prazo, a médio prazo, deixou o clube com a mão na frente e outra atrás e fomos parar na Bezinha, né? Então é algo complicado mesmo. E tem outros exemplos também, né? Que nem que surtiram efeito no começo, mas que depois chegaram a acabar até com os times, né? Que nem na questão dos clubes empresa, né? Que nada mais é que SAF. Eram SAFs em outros moldes, né? Que nem o Guará. O Guará começou com tudo lá, chegou a ser campeão do interior, chegou às finais do Paulistão, chegou à Série B do Brasileiro, hoje não existe mais. O Barueri, mesma história. O próprio São Caetano, né? Também mesma história, chegou lá voando, final de Libertadores, hoje também tá lá, sofrendo na 3. O cara foi rebaixado esse ano, né, pra 3. União São João, primeiro clube empresa do Brasil, tá lá na Bezinha, também agora que tá voltando com as próprias pernas, parece que tá indo bem. Então, é difícil, cara, é uma aposta, entendeu? E todo mundo que visa lucro, cara, eu não consigo ver que nem no interior algo que dê lucro a curto prazo igual essas empresas pretendem, né? Então, ou você pega uma empresa muito bem planejada, que sabe das limitações do clube, que sabe que o clube vai demorar um tempo para dar um retorno financeiro, ou você vai pegar uma empresa picareta que vai usar o clube para cabide de emprego, vai usar o clube para lavar dinheiro, que vai usar o clube para colocar amigo para jogar, para fazer esquemão, que já cansamos de ver passar por aqui, né? Só que em outros modos. Então a gente tem que ficar atento com isso também. Sim, temos que ficar atento a isso. Mas algo eu acho que a gente compartilha é que alguma coisa precisa ser feita, né? Não dá para continuar como está.
porque tá zoado, bizarro, né? Alguma coisa precisa ser feita, precisa ser feito algum movimento para mudar a situação, porque senão vai acontecer o inevitável, né? A gente vai para a Série A3, porque 3 anos aí lutando para não cair, sem jogar a Copa Paulista e estádio podre, caindo aos pedaços, tudo zoado. Alguma coisa precisa ser feito, né? Ah, com certeza, isso já deveria ter sido feito para ontem. Mas vamos esperar. A gente tem aí uma movimentação com relação ao patrimônio do clube, né? Eu não sei quanto que o podcast, esse episódio vai ao ar, mas segunda-feira, dia 14, tem uma reunião do conselho para definir aí os rumos aí do nosso patrimônio. Pode ser que isso seja um divisor de águas na história do clube, né? Se der tudo certo, se o projeto for bem executado, a gente vai poder desfrutar nos próximos anos de um estádio novo, ou pelo menos num estádio arrumado, mais moderno, né? Com uma estrutura melhor, e assim a gente vire a chavinha, né? A gente saia do atraso e comece a entrar no século XXI, né? Que ainda a gente está no século XX, né? Com a nossa estrutura. Então, vamos ver, vamos ver. Mas foi como a gente comentou em outras ocasiões. Essa movimentação de, de, de movimentação envolvendo o patrimônio do clube pode ser 8 ou 80. Ou dá um salto na nossa história, a gente começa a, a engrenar, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo, como pode ser um desastre. E a gente perder tudo e ser o caminho do fim. Eu avalio assim. Avalio que é 8 ou 80. Não vai ter meio caminho. Não tem meio termo. Não tem tipo, deu meio certo. Não. Então a diretoria que está tentando fazer isso agora, né? Eles têm uma grande responsabilidade. Porque o patrimônio do Taubaté é o que mantém o time vivo. Porque é uma coisa que é um patrimônio que é muito maior do que as dívidas. Então, vamos dizer assim, mantém o clube vivo. Os credores, né? Eles estão lá precisando receber, mas sabe que o clube tem patrimônio para um dia pagar eles, né? E a justiça pensa assim também, entendeu? E isso mantém o Taubaté vivo. Agora, se a gente perder o patrimônio em troca de nada, né? A gente morre, porque daí acabou. Agora, se a gente perder parte do patrimônio para evoluir, né? Aí é outra história. E pode usar desse patrimônio para dar um salto na nossa história, né? Dar um salto gigantesco. Mas está nas mãos da diretoria, da nossa atual diretoria. E eles têm uma grande responsabilidade nas mãos, né? Vamos dizer assim, que ele está ali com o desfibrilador. Ou eles ressuscitam o Taubaté, ou eles dão um choque ali que vai acabar matando o Taubaté de vez. É bem isso mesmo. Mas pensando assim nas últimas atitudes que a diretoria teve, é bem capaz deles torrarem o defunto. Infelizmente, óbvio que eu vou torcer para que tudo dê certo, né? Que seja um salto importante na história do clube, assim como lá atrás o Joaquim de Moraes saiu do Bosque para fazer o estádio que leva o nome dele, que para a época era um estádio como se fosse essas arenas modernas de hoje em dia. Ele foi revolucionário nisso, mas ele tinha um histórico já de bons serviços prestados ao clube, né? E essa diretoria aí tem o título da 3 de 2015, a gente não pode esquecer, mas o histórico recente deles, pelo amor de Deus, né? É capaz de fritarem o defunto e ainda bater com a pá na cabeça dele, tirar os dentes com alicate, tacar fogo e jogar em alto mar para ninguém nunca descobrir. Tá foda, tá complicado, mas vamos torcer para que dê certo, né? A torcida é para que dê certo. Certo, que alguma coisa realmente precisa ser feito. Eu acho que o Hélio vai ter a oportunidade, o presidente Hélio vai ter a oportunidade de
deixar o legado dele para sempre na história do clube e da cidade. Isso é, é uma responsabilidade enorme, né? Mas é um, vamos dizer assim, é, é um incentivo a mais para a pessoa fazer as coisas certas, para a pessoa buscar o melhor. Porque pensou você ficar com o nome marcado para sempre, não só na história do clube, mas na história da cidade, assim como o Joaquim de Moraes Filho deixou o legado dele. Então, eu acredito que a atual diretoria, principalmente o Hélio, ele se move muito por isso. Pelo menos nas conversas que eu tive com ele, se eu não me engano, o avô dele jogou no Taubaté. Ele, ele é muito orgulhoso com relação a isso. Ele tem muito orgulho do avô dele ter feito parte da história do Taubaté. E ele está tendo essa oportunidade. Ele foi presidente campeão da A3 em 2015, mas ele está tendo a oportunidade de deixar um legado maior ainda, um legado histórico, um legado permanente. Ele está tendo a oportunidade de virar a chavinha da história do clube, entendeu? Imagina se ele consegue. Vamos supor, vamos pensar positivo. Imagina se ele consegue, né? Ele já começou, na verdade, a, ele já deu início à discussão de dar um destino para o nosso patrimônio. Agora resta saber se esse legado vai ser positivo, né? Se vai dar tudo certo, se ele vai vingar, se as coisas serão feitas de forma correta, ou se vai ser negativo, se vai ser responsável pelo fim do Taubaté. E isso eu duvido que ele queira carregar para sempre no currículo dele, no nome dele. Pelo que eu conheço do Hélio, né, ele é uma pessoa que quer ficar marcado para a história. Então, acredito que pode ser que venha coisa boa sim, vamos ver, né? Mas é uma questão de honra, né? É uma questão de deixar um legado, deixar o seu nome escrito para a história, tanto para o clube quanto para a cidade. Historicamente, a gente já passou por isso, né, Kim? Passou por isso uma vez, né? Quando a gente mudou do Bosque pro Joaquizão. Teve que ter muita coragem para fazer tudo que foi feito. E o Joaquim de Moraes Filho teve essa coragem, né? E a gente está tendo essa outra oportunidade, né? Segunda, vamos dizer assim, na história do clube de estar se modernizando. A gente saiu lá do Bosque, da arquibancada de madeira, né? No estádio mais acanhado e foi pro Joaquizão, né? Que tem suas limitações hoje, mas que para a época era um projeto inovador, um projeto ousado, né? Que foi um avanço para a história do clube na época. Agora a gente está tendo essa outra oportunidade de agora sair da era Joaquinzão e ir para uma era, não sei, né? O que vai acontecer no futuro. Mas historicamente a gente passou por um momento parecido, né, Kim? Eu não sei como é que foi essa discussão na época, né? Porque eram outros ares, né? Mas agora a gente está tendo um momento meio que parecido, né? Eu não sei se dá pra dizer parecido, né? Eram outros tempos, outra época também, mas a gente não tava mal, né? Muito pelo contrário, a gente tava super bem, a gente tava na crista da onda, né? Foi num momento bem diferente do de agora. A gente tava na primeira divisão, a gente tava pô, era um dos melhores times que tinha do interior, que o projeto do Joaquinzão, a doação do terreno para onde ele foi construído é de 55. A obra começou 56, final de 56, começo de 57 e foi concluída em sua plenitude não, foi concluída para o time começar a jogar oficialmente em 68. Teve a inauguração em 68, mas já tinha feito jogos em 67, né? Porque faltou grana, qual foi uma obra caralho, megalomaníaca. Saiu para a época e para um time do interior como o do Taubaté, mais ainda. Mas o momento nosso na época era, nossa, totalmente oposto. A gente estava igual eu falei, na crista da onda, estava bem, mas não deixou de ser um movimento ousado, né? E foi muito também porque a prefeitura queria o terreno do campo do Bosque de volta, né? Que ele nunca foi do Taubaté, né? O terreno foi sempre prorrogado o contrato desde 1914.
foi 20 anos, aí foi para mais 10, mais 5, mais outros 10, enfim, até chegar o momento que a prefeitura pediu ele definitivamente. E o pessoal tem a chance aí, como você bem disse, de deixar um legado, né? Mas cá entre nós, não esperem que o pessoal ficar lambendo vocês se fizerem, né? Fez, se fizer, não vai fazer mais que obrigação, já que se propôs a estar num cargo de um clube de 109 anos, tem que fazer acontecer. É louvável que faça, beleza, mas alguém tem que fazer acontecer, né? Ponto. Mas vamos torcer para que dê certo, né? Vamos torcer para que dê certo. E é o que você comentou anteriormente, né, King? A gente precisa dar uma chacoalhada aí no clube, né? Dar uma chacoalhada na vida do clube aí, porque a gente tá estagnado, cara. Tá há anos estagnado aí, nada acontece. A gente fica aí catando migalha aí todo ano, sofrendo, brigando para não cair, estádio precário, clube lá, sede social que não serve para nada, é escândalo atrás de escândalo. Então a gente precisa, cara, a gente tá precisando de uma injeção de ânimo, e talvez essa movimentação toda seja essa injeção de ânimo que a gente precisa, entendeu? A gente precisa sair disso, cara, precisa sair disso, precisa pensar grande, precisa pensar em jogar o ano inteiro, não jogar só 3, 4 meses no ano. A gente precisa ser um clube profissional, a gente precisa se tornar um clube profissional. Chega, já tá na hora, já tá mais do que na hora da gente sair desse buraco que a gente tá aí há 15 anos. Porque a gente teve lá o título de 2015 e tudo, mas foi né, nesse jeitão aí que a gente tá levando, que deu certo, acertou o time e o time acabou sendo campeão. Mas a levada foi esse negócio aí de monta o time em novembro, e vai lá, trancos e barrancos, cada mês brigando para tentar pagar salário, manter o clube em dia, aos trancos e barrancos e assim vai levando. Chega o final do campeonato, todo mundo, graças a Deus, que acabou, e assim vai. Isso não pode ser saudável para um clube profissional de futebol. A gente precisa pensar em jogar o ano inteiro, jogar todas as competições que estão aí é, no calendário, entrar no campeonato nacional, né? A gente precisa pensar nisso, pensar grande, cara. Chega de pensar pequeno, cara. Chega de pensar pequeno. Chega, senão a gente vai sofrer o resto da vida, cara. E tá difícil, cara, tá difícil. Difícil manter uma torcida focada, sendo que está só sofrendo. Tem que tirar o chapéu aí principalmente pros jecas aí que se mantém firme aí, mesmo com essa situação do Taubaté, cara. Muitos clubes do interior aí já tinham, a própria cidade já tinha largado mão, e o Taubaté não, o Taubaté tá passando perrengue aí e parece que a cada ano a torcida aumenta. Então, não dá pra entender, né? Mas a gente merece ter um pouco de alegria, né? Que seja. Pois é o mínimo, né? Um pouquinho de alegria. Mas eu concordo com você, cara. Tem que profissionalizar tudo. Chega de migalhas, de favores. Pô, a gente pintou a arquibancada, bicho. Quando aquela primeira que caiu lá, a gente que pintou, lembra? Não eu e você, a gente e nossos amigos aí do Jecas pintamos lá a arquibancada. Não existe isso, né? A gente faz o que a gente gosta. Lógico que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas é um negócio totalmente amador, né, cara? Para o século XXI que a gente vive. E tem que profissionalizar, tem que jogar o ano inteiro, não pode jogar 3 meses e ficar o resto do ano sem jogar, né? E não pode apostar todas as fichas no Campeonato Paulista e a Copa Paulista jogar com um time bosta, né? Tem que ser o time forte nos dois campeonatos. O Taubaté tem que brigar por títulos. É inadmissível ele entrar no campeonato por entrar, né? E falando em Copa Paulista, a justificativa que foi dada para a gente não jogar esse ano foi o investimento na base, né? A prioridade é ser a base. Mas a nossa base e os resultados têm sido tão catastróficos quanto o profissional, né? 15, 17, uma vergonha, o 20 mais ou menos, o 13, sub-13 horrível, tem aí o sub-11 aí que tá caminhando aí, mas, né? Mas
A justificativa que não foi dada para não jogar a Copa Paulista foi nitidamente mentirosa, né? Porque nada na base aí está se concretizando, né? Absolutamente nada. O que que você acha dessa justificativa aí que deram para não jogar a Copa Paulista? E o que você acha da gente não ter jogado ela? Desculpa esfarrapada, né, velho? Porque dá muito bem pra você manter o clube disputando a categoria de base e os campeonatos profissionais. Sempre foi assim, todo clube é assim. Por que que o Taubaté tem que ser diferente? Entendeu? Até porque até mesmo porque a categoria de base recebe verba pública, então ali, vamos dizer assim, tem um respiro para poder estar disputando, né, os seus torneios. E o clube profissional precisa manter, por ser um clube profissional, você tem que disputar os torneios que tem no calendário, entendeu? Então essa desculpa aí, todo ano inventa uma desculpa para não jogar. Essa é a mais farrapada de todos, entendeu? A verdade é que é, a verdade verdadeira é que não tinha condição financeira para jogar, né? O estádio caindo aos pedaços, gramado horroroso, lamentável, né? E eles queriam, não tava muito afim de correr atrás disso tudo, não. Se tivesse uma desculpa melhor, falar, vamos dizer assim, vamos ficar, não vamos jogar a Copa Paulista para poder arrumar o Joaquinzão, arrumar tudo que tá precisando arrumar, correr atrás, mas não. Era essa desculpa da base aí que não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. Qualquer clube no mundo aí disputa a base e o profissional aí sem problema nenhum. Não sei por que que aqui não, aqui tem que ser diferente, entendeu? Mas é difícil. E é total falta de interesse na Copa Paulista que desanima, velho. Porque a Série A2, cara, o Campeonato Paulista é legal, tudo se a gente chegasse na primeira divisão, mas meu, o futuro nosso tá no brasileiro, velho. A gente precisa entrar no brasileiro a qualquer custo. É esse que teria que ser o objetivo do clube, cara. Entrar no campeonato nacional, chega de disputar só o campeonato regional, né? A gente precisa entrar em nível nacional urgente, urgente. Até porque os campeonatos estaduais estão aí cada vez mais fracos. A tendência num futuro não muito distante não digo acabar, mas perder totalmente o interesse, entendeu? E se a gente tiver num campeonato nacional, daí já entra mais dinheiro, são outros objetivos, o clube vai mudar de patamar. Mas não se pensa assim, parece. É difícil. É bem difícil. E a gente cansa de falar isso, né? Pros caras, mas parece que não entra por um ouvido e sai pelo outro, dá de ombros. Eu prefiro mil vezes chegar no campeonato nacional do que subir para a primeira divisão. Ó, subir para a primeira divisão é legal e tudo, mas como você disse, o campeonato estadual está desvalorizado. Ninguém liga para o campeonato estadual mais, né? O negócio é estar na divisão nacional. E essas desculpas sarrapadas aí de não jogar a Copa Paulista me dá mais raiva ainda. É ver o rival jogando e bem. E vai disputar nas cabeças. Tomara que alguém broque esses filhos da puta no meio do caminho, né? Pra eles não. Só que faltava os caras chegar em competição nacional antes da gente. Torcendo pra que alguém dê uma trauletada neles aí, pra eles não. Porque os caras tá bem, mano. Os caras vai chegar, né? Tomara que não consiga a vaga. Chegar ali na semifinal, final, tomara. E é aquilo, né? Deram essa desculpa esfarrapada aí de não jogar a Copa Paulista, porque o que mais falta para essa atual diretoria é transparência. Os caras não são verdadeiros com informação nenhuma, basicamente. Eles acham que o torcedor é bobo, é idiota, sei lá. Omite informação, mente, chega a ser bizarro. Por isso que eu sou cabreiro com essa revitalização do Joaquinzão, venda da sede. Fico muito com o pé atrás que possa dar certo, sabe? Tomara que eu queime a língua. Mas devido a tudo isso, eu sou muito cabreiro, muito mesmo. Mas sabe por que que a gente fica tão com o pé atrás, assim, tão desconfiado de tudo? A falta de transparência, a gente conversou anteriormente.
É, se a diretoria tivesse total transparência com a torcida, ó, é o seguinte, estamos nessa situação, a gente precisa, a gente está com essa situação financeira, a gente tem isso para pagar, a gente tem isso de condição para disputar um campeonato. Mas não tem, cara. Os caras preferem manter em sigilo, escondido ali entre a panela que eles têm lá, né? Tanto na diretoria quanto no conselho. E a gente fica aqui, a torcida aqui, sem saber o que está acontecendo, preocupada, porque a gente ama o clube, a gente dá a vida pelo clube, a gente não sabe o que está acontecendo, entendeu? E daí gera desconfiança. Não tem o que fazer. E depois não tem como a diretoria vir cobrar a lealdade da torcida, vir cobrar apoio. Que jeito? Que jeito que vai cobrar isso da torcida se o mínimo, que é um retorno, transparência, de ter uma reciprocidade, né, entre diretoria e torcida, né, de ter ali uma parceria, um diálogo, que é o mínimo. Não tem, não se tem, pelo contrário, os absurdos que aconteceram esse ano, absurdo, coisas assim inimagináveis que até dá até nó no estômago de falar. Então é complicado, né? Mas esperamos que isso mude. Isso mude que a partir do ano que vem, com esses novos projetos aí, as coisas fluam, né? É isso. Eu assino embaixo de tudo que você falou. E não vamos ficar só na torcida para que dê certo, né? Vamos ficar em cima, né? Falando especificamente do Jecas mesmo, mas tem que ser válido para todo torcedor taubatiano. Ficar em cima disso igual urubu na carniça, fiscalizando para ver se não vai ter sacanagem e pilantragem. E tem que ter transparência nas coisas por parte da diretoria. É o mínimo que a gente espera, o mínimo. Tem que ter as mudanças, mas tem que ter transparência. E a gente espera que a mídia de Taubaté também ajude nisso daí, né? A fiscalizar, a ficar em cima, porque ultimamente tem deixado muito a desejar. O Jecas tem que torcer, fiscalizar, cobrar, fazer matéria, fazer nota, porque a mídia da cidade tá morta, não faz nada. Tem páginas aí de grande alcance também que parece que não tá nem aí. A impressão que eu tenho é que tem o rabo preso com pessoas ligadas à diretoria do Taubaté. Para não criticar, para não cobrar, só pode ter o rabo preso. Porque para ter matéria fazendo, não, ganhou, ah, não sei, fez isso, fez aquilo, tem uns montes. Babando o ovo, chupando as bolas. Mas para cobrar, exigir transparência, fazer cobrança, não tem absolutamente nada. Mas agora, Leonildo, o povo gosta de ouvir as suas histórias engraçadas e peculiares. E eu gostaria que você contasse um pouco sobre a única vitória do Taubaté fora de casa em 2022. Eu acho que foi a única. Praticamente a que nos salvou do rebaixamento. Ela foi essencial, que foi Audax 0, Taubaté 3, em Osasco. Gostaria que as pessoas vão entender porque eu tô rindo. Gostaria que você falasse um pouco desse jogo em que tivemos presentes lá em Osasco, na caravana do Jecas. Conte um pouco da caravana, do jogo. Nos- Fale um pouco a respeito. King, essa caravana, ela foi um dos poucos momentos de alegria que a gente teve nesses últimos 3 anos, né? E nesse dia aí a gente decidiu aí enfiar o pé na jaca. A gente estava decidido a não assistir nenhum jogo do Taubaté sóbrio, porque não tinha como, né? Era só sofrimento, então vamos assistir o jogo em outro mundo, né? E, e daí a gente enfiou o pé na jaca lá. E foi a primeira vez que eu tomei um porre de copão de uísque com energético. E, e logo no começo ali, quando a gente chegou no estádio, das coisas que eu lembro, é que a gente foi no banheiro, você deu um golpe de karatê na pia do banheiro, uma pia de mármore bonita.
E você foi dar um golpe de karatê assim com a. Karatê, jiu-jitsu, sei lá, eu não conheço muito as artes marciais. Aí você deu um golpe na pia de mármore do banheiro, a pia trincou no meio, foi um barulhão. E, e daí a hora que a gente foi sair, né? Os policiais estavam ali na saída ali, fazendo a revista ali, o que o banheiro era logo na entrada, perto da catraca. Daí a gente saiu, não, não, vamos fingir que nada tá acontecendo, fingindo que nada acontecendo, ô Jefferson, nada que tá acontecendo. A hora que a gente saiu na porta, né? Primeira coisa que você fez foi entoar cânticos ofensivos àqueles profissionais de segurança pública que estavam ali próximos. E eu nem sei como que eles reagiram, porque a minha única reação foi não olhar para trás. Eu já estava esperando tomar uma borrachada nas costas, mas daí eu acho que eles viram que a gente não estava em boas condições e deixou quieto. Daí na hora que antes de começar o jogo, cara, tem um vídeo épico seu, cara, ofendendo o goleiro dos caras. Puta, é muito engraçado esse vídeo. Você, goleiro, vai tomar no seu cu! Goleiro, eu vou comer o seu cu! Desculpa por entoar esse tipo de palavra, mas foi muito engraçado esse vídeo, cara. Você tava fora de si. Daí arrancamos o cadeira lá, os banquinhos. Nossa, foi foda, cara. E a gente ganhou, né, cara? Acho que foi 3 gols do Bambam, o hat-trick do Bambam. E daí depois a gente foi lá conversar com o goleiro Felipe, falando nada com nada, ele tava só te concordando, assim, nós falando um monte de coisa atravessada, e ele só concordando, né? E na saída do jogo, aquela comemoração extravasando, né? Toda a alegria ali por ter vencido o jogo. E foi fundamental, né? Aquele jogo foi um dos fatores pra gente não ter sido rebaixado, né? O jogo foi primordial pra gente não ser rebaixado mesmo. Mas assim, só eu tava fora de si, né? Você tava de boa, né? Você tava, você tava suave, né? Você arrancou a cadeira da arquibancada como se fosse o incrível Hulk. Você puxou a cadeira, arrancou ela e começou a gritar, bater no peito, igual o King Kong. Foi bizarro. É que eu não lembro de muita coisa também, né? Mas uma das poucas coisas que eu lembro é isso. Se arrancando a cadeira como se fosse sensacional. E eu lembro que você falou pro Felipe. O Felipe foi na grade falar: ah, vencemos, tamo junto, não sei o que. Ele veio falar que ainda dava pra classificar. Aí você, Felipe, 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 ficou insistindo. Aí ele fala, fala, ficou esperando, acho que um elogio. Você tem que parar de falhar, seu filho da puta, frangueiro. Você não sabe sair em bola cruzada. Esculambou ele ali, só balançando a cabeça. Não, vou melhorar, vou melhorar. Outra coisa que eu lembro também, na verdade eu não lembro, me contaram que quando a gente chegou lá, né, na entrada do estádio, um membro da nossa torcida estava lá fazendo o seu chá da tarde, né? Ali, bonitinho, preparando o seu chá da tarde. E dizem, né, as más línguas que eu tomei dele o material e comi. Simplesmente fiz isso. E eu não lembro disso, cara. Mas foi o que o que me contaram aí. E também eu não sei se você lembra que a gente encontrou o Frê também lá na porta do estádio. Encontrou o Frê, daí você tipo pegou ele igual uma criança de colo, assim, ó. Frê, quanto tempo, amigo! Que saudade de você! Catou ele igual uma criança de colo, assim, achei. O Frê ficou sem entender nada, velho. Daí depois a gente foi também ali num bar dos local ali um bar normal ali de trabalhador, de proletariado ali na frente do estádio. E causamos lá no bar, cara. Puta, causamos a galera não tava sem entender nada, a galera saindo do trampo, chegando ali cansado e um monte de torcedor de Taubaté louco lá, causando. Puta, mas esse jogo foi da hora, foi da hora. Foi um dos poucos momentos de alegria que a gente
a gente teve nesses últimos 3 anos aí. Caralho, essa do Frei eu não lembro não, bicho. Vou até perguntar pra ele depois. Mas eu agora, Leonildo, queria que você lembrasse da fatídica última rodada do campeonato de 2022, onde a gente esteve prestes a ser rebaixado. Fizemos 1-0 no Rio Claro, lá em Rio Claro, e o outro resultado da rodada que nos interessava era Oeste e Barueri. Não, é Oeste e Audax, né? O jogo foi em Barueri. E daí o Oeste venceu, né? E era o resultado que nos favorecia. E o jogo acabou antes do nosso. E quando chegou o resultado para os nossos jogadores, que a fatura estava liquidada, que a gente ia permanecer, simplesmente os caras abriram as pernas e entregaram a paçoca de um jeito bizonho. O que foi aquilo, cara? O que foi aquilo? Foi revoltante, né? Aí depois vieram lá na grade querer conversar. Aí a gente foi carinhosamente. fomos carinhosos com o primão. Enfim, conta desse ocorrido. Cara, muita coisa já me revoltou no Taubaté durante todo esse tempo que eu acompanho, mas esse jogo aí foi de dar nojo em porco, cara. Tanto é que a gente nem comemorou muito depois que acabou o jogo de não ter caído. A gente ficou tão puto pelo ano que teve, pelo aquele jogo que a gente, nossa, tava aquela sensação de ódio, sabe? E foi claro, cara, aquilo foi claro. Ó, pra começar, quando a gente chegou, a gente já corria sério risco de cair, né? E o Audax, né, tava jogando com o Oeste, né, lá em Barueri, e a gente jogando com o Rio Claro, lá em Rio Claro. A gente saiu ganhando, belezinha, jogando bem, e lá em Barueri tava 0-0. Então já tava ali, tava salvando a gente, né? Daí, no segundo tempo, se não me engano, o Oeste, o Oeste, o Audax saiu ganhando. Teve uma hora antes da gente sair ganhando, o Audax parece que tava ganhando o jogo. A gente tava meio que já tava sendo rebaixado. Eu lembro que tava todo mundo apreensivo, né? Daí o Oeste lá empatou, a gente já fez o gol também, já pegou e já fez o gol. E ele tava dando aquela sensação de alívio, né? Daí, no segundo tempo, o Audax, o Oeste, perdão, fez o gol lá da vitória. Eu não lembro se foi 2-1 ou 3-1 pro Oeste lá nesse jogo. E daí simplesmente o Taubaté parou de jogar. O Taubaté parou de jogar. E eu lembro de uma cena fica muito clara na minha mente. Foi o goleiro Felipe perguntando pra um auxiliar, sei lá o que que é, o cara que tava atrás do gol, perguntando, quanto tá lá, quanto tá lá. Daí o auxiliar fez aquele sinal típico de acabou, sabe? Já era, aquele sinal cortando o pescoço, assim. E daí o Felipe confirmou, e daí o Rio Claro virou, cara. E o gol que ele tomou, cara, no último lance lá, que o Rio Claro virou, ridículo, cara. O cara abandonou o gol e o cara estou de longe, assim. O Felipe tava longe, tava lá quase na área do adversário. E foi ridículo. Foi na cara que foi entregue aquele jogo. Agora eu não sei se foi de propósito, devido à diretoria do Taubaté não ter dado bicho pra eles e preferido dar bicho pros jogadores do Oeste ganhar o jogo e eles ter ficado puto. Ou se foi outras coisas, né? Que a gente tá vendo aí, que tá se desenrolando aí umas outras situações, né? Mas que foi feio, foi duvidoso, foi, cara. Puta merda, só quem tava lá e viu, é, pode confirmar isso. Foi de dar nojo em porco, cara. Nossa, dá náusea até de lembrar. Como você falou, né? Na saída, daí ainda quiseram vir ainda conversar com a gente, cara. Conversar que jeito. Daí todo mundo se revoltou, velho. O primão veio querer falar comigo. Não sei o que, vamos conversar. Eu conversar o caralho, filha da puta. Deus já deu um socão
no alambrado, ele tava meio perto, pegou meio que do lado do rosto dele aqui, assim, ele ficou revoltado. Daí você já veio e deu um catarrão na cara dele, aquele catarrão verde, catarrão de gripe na cara dele, ele limpou assim o rosto, assim, puto, cara, puto. Daí logo em seguida a polícia já veio prendendo todo mundo, quis levar o nosso menino Sepp embora. Daí o nosso eterno, nosso consagrado, nosso ídolo sagrado Bié foi lá e salvou o Sepp de preso. Não vai levar meu neto! Não vai levar meu neto embora! O policial regou pra ele, o polícia regou pro Bié, bicho. O Bié foi pra cima. Mas foi revoltante, cara. Ô, aquele ano inteiro foi revoltante, né, velho? Mas esse jogo aí, eu vou falar pra você, tá no top 5 de jogos, filha da puta, que a gente assistiu. Puta merda. Mas ainda bem que a gente não caiu, né? Mas não foi graças ao nosso time, não. Foi graças aos outros times, né? Mas esquecer um momento pra se apagar da nossa história, hein? Realmente essa situação de Rio Claro foi nojenta, asquerosa, lamentável. Mas e 2023, né? Deixo para você aí escolher alguma história inusitada, engraçada, que possa ter ocorrido em caravana, jogo em casa, nesse último campeonato que tivemos. Fica à vontade. King, esse ano não foi um ano bom, mas teve algumas coisas interessantes que aconteceram aí, algumas coisas legais. Uma caravana bacana que a gente foi, que a gente foi super bem recebido, foi para Campinas, né? Um jogo contra a Ponte, que os irmãos lá da Ponte Chopp receberam a gente na sede deles. Um monte de regalias ali, lanche, cerveja, foi bacana o, a recepção que eles tiveram com a gente, né? Mas desse dia, cara, queria destacar um fato muito engraçado e até perigoso. Você sabe que lá a rixa Ponte Guarani é tão igual ou pior do que a nossa aqui, Taubaté e São José, né? Porque os caras na mesma cidade, né, velho? E os caras já estavam contando ali pra gente na entrada, não, que aqui verde não entra nada, em Guaraná e não sei o que, não sei o que. Daí o Tim Maia tava muito louco. E nós ali no meio conversando ali, né? Todo mundo. Daqui a pouco o Tim Maia, cara, começa a contar que o sonho dele de criança era ter jogado no Guarani, ter sido goleiro do Guarani. E ele tava muito louco, acho que ele nem tava raciocinando a cagada que ele tava fazendo. E daí todo mundo, a galera da Ponte tava desacreditando que ele tava falando daquilo. Daí eu percebi, né? Fui lá, conversei com a nossa diretoria e falei, ó, tira o Timai de lá, cara, porque ele tá falando do Guarani e os caras não tá gostando não. Daí alguém foi lá, não lembro se foi o Juninho, se foi o Leal, tirou ele, colocou ele de castigo num cantinho assim, do lado do relógio. Daí ele ficou tipo o tempo inteiro antes do jogo de castigo no cantinho, assim, até baixar a bola dele e ele parar de falar besteira, né? Aí pensa, no cara vai na sede dos caras e começa a falar do Guarani. Daí ia ser. Podia dar ruim, né? Entendeu? Mas esse dia foi legal. Apesar do fato da gente ter perdido, né? Mas o jogo foi legal, cara. O Taubaté jogou bem até no segundo tempo. O primeiro tempo foi dominado, no segundo tempo jogou bem. A gente quase virou o jogo, né? E acabou empatando. Empatou, depois tomou o gol da virada, infelizmente. Mas foi um jogo legal. E o pré e o pós-jogo foi legal também. A gente devorou lá a comida dos caras lá, churrasco e lanche. Foi da hora, cara. Foi da hora. A recepção dos caras foi violenta. Outra história bacana pra contar, King, é do jogo do Dilúvio contra o Linense. Um sábado de carnaval, né? Veio aquele furacão, aquele tornado que atingiu o Joaquinzão. Cara, foi a pior chuva que eu já vi no Joaquinzão na vida, velho. Foi tenebroso, cara. Parecia que ia cair tudo, parecia que o vento ia levar tudo. E o mais engraçado foi depois que passou a chuva, né? Ficou tudo alagado. O juiz tentando rolar a bola no gramado. Ele jogava a bola no gramado, a bola caía com um coco, assim, parava
no gramado, de tão piscina que tava o gramado. E ele queria continuar jogando ainda, que ele queria ir embora. Era sábado de carnaval, né? Acabou que o jogo ficou pro outro dia, no domingo de manhã a gente acabou ganhando de 2-0 sem público, do qual a gente acompanhou ali da linha do trem. Esse jogo pelo menos foi um dos dias de alegria também. Já que a gente falou do Tim Maia, tem a pérola dele desse ano, que o cara levou uma bíblia na caravana. Tava todo mundo bêbado, alucinado, viajando em outro mundo. E o o Tim Maia me tira uma bíblia da bolsa. Puta merda, é foda, cara. Cara, o Tim Maia é um personagem. Ele é literalmente um personagem. Mas aquela fita de Campinas lá levou um salve pra ficar esperto. Quase não levava ele mais nas caravanas, quase não, porque ele aprontou lá em Ribeirão Preto, enfim. Mas agora ele tá ligeiro, tá esperto agora. É menino bom, só pra você ficar ligeiro só. E, Leonildo, chegando aqui na parte final, né? Deixar para você fazer suas considerações finais. Kim, eu queria agradecer você novamente pelo convite, pela essa terceira participação aí no podcast do Memória Azul. E, na verdade, eu queria deixar um recado. Deixar um recado para toda a diretoria do Esporte Clube Taubaté, que eles estão diante de uma responsabilidade enorme. Primeiro, pelo esse projeto da renovação do nosso patrimônio, né? E segundo, que ano que vem é ano de clássico. Vai voltar a ter o clássico do Vale depois de 8 anos, né? Então a responsabilidade é enorme. Porque clássico, como já diria o resultado, clássico não se joga, clássico se ganha. Então eles vão ter que fazer das tripas o coração aí para entrar com um time bom e a gente sair vitorioso do clássico, entendeu? Fora isso, o projeto, né, que eles estão estudando, como eu disse, é uma responsabilidade enorme, que é o divisor de águas na nossa história. Então, deixa esse recado aí para nossa diretoria, para que eles façam as coisas com muita responsabilidade. E é isso, né, Jefferson? Hoje também acabou de anunciar o nosso técnico para o ano que vem, né, o Wilson Júnior. Desejar boa sorte para ele aí, tomara que dê tudo certo. E vamos que vamos. Valeu, Jefferson. Obrigado novamente pelo convite. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse episódio aí com os amigos, com os familiares. E curtam a página do Memória Azul no Facebook e no Instagram. Até a próxima. Fui!